Alô, alô, alô! Está começando mais uma edição do podcast de terror Eu Ouço Gente Morta. Eu sou o Maxon Lima, como sempre estou aqui com meu amigo Rômulo Matei. Eu não sou o Maxon Lima, eu sou o Rômulo Matei, e você não é o Rômulo Matei, você é o Maxon Lima, e estamos aqui para falar de joguinhos e filminhos e livrinhos de terror. É isso aí, Maxon, vamos nessa! E série, né? Aqui tem de um tudo neste Eu Ouço Gente Morta, porque tem gibi da Darkside, aliás, mangá. Opa, aí aliás, é bom. Um mangá que não se lê de trás pra frente. Ué? Um mangá é um gibi é um mangá, mas no caso específico eles resolveram publicar esse aqui de forma convencional. É um manbi ou um gigá, entendeu? Desculpa, gente, perdão. É tipo isso. Eu já li Gaia faz um tempo, de um mangaka chamado Asagi Yaenaga, e eu ainda não consegui decifrar esta obra na sua totalidade. Eu acho que nunca vou conseguir. É a primeira publicação desse camarada aqui, o que me deixa chocado, porque essa história é de uma profundidade gigantesca. Ele tem um traço muito explícito, é extremamente gore esse negócio, grotesco ao extremo, ao mesmo tempo que tem uma delicadeza também, uma coisa surrealista, uma coisa um tanto quanto impossível de se acontecer. E também a história é um tanto quanto impossível. A gente acompanha uma jovem, uma moça, despertando em um lugar muito bizarro. E aí existe uma presença ali que meio que instrui essa pessoa que parece que está nascendo, mas já grande, sobre o que ela tem que fazer, qual que é o objetivo dela. Na verdade, incitando questionamentos, né? O grande lance aí é para que eu sirvo e o que eu estou fazendo aqui, qual é a minha função nesta terra. E ela sai explorando. Ela já descobre que tem um poder, né, para conseguir sair dessa câmara escura onde ela desperta. É uma coisa um tanto quanto uma tortura que ela passa para conseguir abrir uma porta. Isso tudo já é muito explícito, cara, nas primeiras páginas, na verdade nas primeiras tirinhas, assim. E ela percebe que ela já tem uma capacidade mágica, digamos, que tá ali acoplada no olho dela. E conforme ela vai explorando esse lugar, que não dá nem pra descrever o que de fato é, ela encontra outras pessoas, outras jovens como ela, que ela se identifica, mas também monstruosidades grotescas, aberrações horríveis, que quer matar ela de qualquer forma. Então, o que passa a acontecer é uma luta dessas jovens contra essas aberrações que, curiosamente, algumas delas mais experientes chamam de memórias. Tudo é muito vago, tudo é muito interpretativo, sabe? Eu tive dificuldade pra tecer um norte, um fio da meada nessa narrativa. Eu fiquei mais pelas figuras, que são muito impressionantes. Assim. Tô vendo aqui no site, né, da Darkside, aí queria agradecer mais uma vez. Tudo que a gente agradecer pra Darkside ainda é pouco, né, Maxon? Porque eles acreditam na gente, mandam os livros, a gente sempre fala aqui, e eu tô vendo aqui os traços, você falou uma palavra na sua descrição aí que me pegou muito, que é delicado. São traços extremamente delicados, né? Preto e branco, tons de cinza, né? A delicadeza, eu sei que não dá pra fazer essa comparação, mas eu comparo sim. Eu comparo com a delicadeza dos traços, que é um traço de aquarela, mas do Yoshitaka Amano, cara. Na delicadeza, entendeu? É difícil imaginar qualquer tipo de arte de Yoshitaka Amano sem cor. Sim. Curiosamente, existem algumas aí. Se você pesquisa, por exemplo, depois que ele deixou de ser o artista principal de Final Fantasy, mas ele fez o desenho do Cloud, tem a versão... O Cloud é o desenho, quem criou o personagem é o Tetsuya Nomura, né, que passou a assumir vários dos personagens dos Final Fantasy principais depois do Yoshitaka Amano, mas o Cloud, Sephiroth, esses personagens assim, tem traços preto e branco, se você vai pesquisar, procurar por aí. Então realmente faz sentido. E isso da delicadeza é um contraste muito grande, porque tipo, ainda que você vê uma cabeça decepada, um amalgamado de pedaços humanos, com uma boca gigantesca e uma língua grotesca, ainda assim tem um quê de delicadeza ali que é meio difícil de colocar em palavras, só vendo E os mesmo. marcadorzinhos de página, hein? O pessoal sem cabeça, cabecinha. É muito capricho. De qualquer forma, é um modelo diferente do mangá que a gente está acostumado, porque ele é um volume grande, né? Não, o mangá normalmente é pequenininho, bem grosso. Esse aqui é bem grande. Ele é do tamanho daqueles almanacões, tipo os Shonen Jump. Ah, sei. Nunca vi um Shonen Jump, pode dizer. Mas ele é um formato de quadrinho maior, capa dura, uma coisa fina, e tem uma entrevista com o mangaka no final, que desenvolve muito sobre a formação dele, as inspirações, pelo nome, né, Gaia. Ele fala muito sobre Mãe Terra, hipótese de Gaia, que é um conceito que ele estudou bastante para poder colocar aqui na história.
preservação da natureza, a natureza se voltando... Sabe o conceito de anticristo do Lars von Trier? Sim. A natureza se voltando contra quem a destrói, que no caso são os seres humanos. Que é o contexto de várias coisas, até inclusive de Final Fantasy VII, né? Com o planeta ali. Então, cara, assim, eu ia perguntar mesmo, o que tem a ver o nome Gaia com o mangá, né? Pô, aí você já acabou de me responder aí, cara. Assim... Eu tentei ser um tanto quanto vago na resposta, porque quando você termina de ler, dá um lampejo, assim. Tipo, no último quadrinho, assim. Eu amo isso. Rapaz, aí como é uma história breve, eu me vi voltando e relendo, porque quando você tem a visão ampla da coisa, você revisita a coisa e aí faz um pouco mais sentido. Mas ainda assim, eu acho bastante interpretativo, subliminar, assim, é um negócio... Eu me interesso muito, essas coisas que ficam comigo e que eu não tenho todo. Eu prefiro ter as partes. Eu falo muito aqui disso, né? Eu prefiro ter as perguntas do que as respostas. Então esse quadrinho é tipo isso mesmo. É verdade. A resposta é muito particular, né, Max? Bom, gostei. Então fica aí a recomendação de um quadrinho mangá da Darkside, Gaia, de Asagi Yaenaga. Caso a gente receba aqui para os nossos lados mais publicações desse mangaka, falaremos sobre. A Darkside tem publicado alguns mangakas, né? O Junji Ito também pegou algumas coisas. A Menina do Outro Lado, que a gente comentou falou de bastante tudo, né? Aqui já. A Menina do Outro Lado, a Darkside trouxe o autor pra cá, né? Ele visitou o Brasil. E na Gabi. Caraca. Teve uma sessão de perguntas e respostas, de autógrafo. Eu não pude ir, mas dizem que foi muito especial. Bom, então começamos com Darkside. É isso aí. Temos jogos, Max? Bastante. Temos jogos de todos os escopos e proporções e propostas, mantendo esse surrealismo, essa coisa lynchiana altamente interpretativa. A gente vai agora do Japão pra Suécia, de um estúdio chamado House Fire. Para tudo. Ô, Gil, dá uma salva de palmas aí pro Maxon. Porque a gente tava conversando aí, cara, que se não fosse você, cara, o pessoal não ia saber desses jogos, cara, no Brasil, entendeu? Então, assim, isso, Suécia, velho. Quem que vai ver um jogo da Suécia? Mas tá bom, é só isso. Assim, a Critical Reflex é uma distribuidora que tem se dedicado bastante a experiências esquisitas, a jogos muito únicos, tipo o No I'm Not a Human, que eu comentei recentemente. Eu tô louco pra jogar esse, mano. Tô louco pra jogar esse. Preferidos é da Critical Reflex. No próximo programa vai ter um outro jogo da Critical Reflex. Esse aqui se chama Eclipsium, disponível no Steam. Dificilmente esses jogos saem do Steam, viu, Romulo? É uma experiência muito esquisita, muito breve. E esse aqui, cara, ele vai mais pro campo da fantasia do que necessariamente da coisa do horror. E ele também é um jogo difícil de entender, difícil de tecer uma narrativa que faça qualquer tipo de sentido. Eu terminei essa experiência breve, tipo umas 2 horas você termina o jogo. E eu fiquei, assim, coçando a cabeça, do tipo, que diabos? É o que eu mais falava comigo mesmo, que diabo é isso, jogando o Eclipse? Porque ele tem essa coisa que você gosta muito, né? Ele tem uma mistura de FMV com gráfico retrô. E é meio estourado, né? Estourado em cor, né? Exato, é tudo com alto contraste, com bastante serrilhado, bastante pixelado. É uma coisa muito característica, assim. É um terror retrô, mas ao mesmo tempo que faz uso de ferramentas modernas. E o lance do FMV, as mãos do personagem, é uma coisa que dá um contraste com aquilo que a gente está explorando, porque é uma mão muito realista. E vez ou outra o jogo te joga imagens realistas, de filmagens, assim, de rostos, né, de cenários, paisagens, pessoas. E por mais que a gente jogue em cenários que vão do bucólico, uma coisa no campo, para algo muito industrial e para algo muito até bíblico, religioso, épico, ainda assim tem essa coisa do realismo por conta do FMV que é inserido ali, né? Por exemplo, a gente acorda no hospital. Aí você tá explorando o hospital, tem uma porta bizarra, como se fosse feita de pele humana, uma coisa grotesca, que assim, destoa completamente de onde a gente tá. Tem uma balança lá. Você chega perto dessa balança, o personagem simplesmente corta a própria língua e bota na balança, a porta abre. E você fala, que acabou de acontecer ainda, né? E esse é um sentimento que vai continuando e continuando no decorrer do jogo o tempo inteiro. Esse é um exemplo ali do começo, mas o jogo ele quer te chocar, te surpreender dessa forma o tempo todo. E como é uma experiência muito breve, ele consegue, do começo ao fim. Nem sempre ele é interessante. Tem umas partes tanto quanto banais, assim, para um jogo tão especial assim, tem parte que é muito batida para esse tipo de jogo. Ele não é necessariamente um FPX desses jogos que a gente simplesmente caminha. Ele tem ali uns elementos de gameplay interessantes, vez ou outra, que o que eu gosto mais é que quando você faz uma experiência breve dessas, você consegue fazer momentos especiais, né, que não se repetem. Então ele faz isso muito bem. Você falou de arrancar a língua, eu acabei de ver uma cena do cara arrancando o olho. Então, isso, eu não ia nem falar, mas isso aqui tá nas imagens, você entra na página do Steam,
tá tudo ali de qualquer forma. O que eu consegui trazer, assim, pra colocar esse jogo de uma forma mais, como posso dizer, palatável, assim, que faça algum tipo de sentido, é que ele transita por diferentes momentos da civilização humana, onde catástrofes aconteceram. De uma forma macro, de uma forma micro, contra um povo inteiro e contra uma pessoa em específico. Tanto que ele, se você vê ali, né, o nome do jogo tá do lado de um rosto bizarro, com um olho grande, assim. Isso também tá ali refletido no jogo de alguma forma. Uma presença de alguma forma, uma coisa bastante ritualística. É uma coisa muito estranha, muito esquisita e muito difícil de recomendar, por mais que o jogo ele custe, tipo, 40 e tantos reais. Eu acho que pede um gosto muito particular. Tem que gostar de coisa bizarra pra aproveitar isso aqui, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Falando desse jogo, você falou que ele é lynchiano, né? Então, meu amigo, se você é do nonsense, se você é do bizarro ali, vai lá. Se você é da tarde chuvosa, né? A sinopse é: com anseio pela luz, o mundo sem sol começa a devorar a si mesmo. Cada passo distorce o terreno abaixo de você enquanto você busca pelo que restou dela. Então, mais lynchiano que isso, né, filhão? Eu vou te falar, se você me lesse isso aí, eu não saberia dizer que é sobre esse jogo. Tem que jogar. E esse estúdio aqui, Housefire, tá fazendo um outro jogo chamado Star Requiem. Veremos. O Housefire, aparentemente, o primeiro jogo do Housefire é o Eclipse. Mas, cara, esse lance do FMV, das mãos, quando ele sobe uma escada, abre uma porta, sabe? A mão é uma coisa muito importante. Então, coisas acontecem com essa mão, que é a forma como você interage com o mundo, que, tipo, é bizarro pra caramba o que acontece. E muito chocante também. E o fato de ser uma mão real, né, filmada e colocada ali, torna a coisa ainda mais estranha, gera um contraste, assim... eu adoro essas coisas, cara, então sempre vou trazer aqui, sempre vou falar a respeito. E, de novo, a Critical Reflex tem entregado experiências muito esquisitas e bizarras, e a gente faz questão de pontuar aqui, já dando spoiler que no próximo programa teremos um recém-lançado aí da Critical Reflex chamado Karimara, Beneath the Forlorn Limbs, que eu ainda não joguei, mas parece ser bizarro, do jeito que eu gosto. É o seu gostinho especial. O gosto pelo bizarro. Falando em Eu Ouço Gente Morta, esse cara aqui já morreu 2 vezes e voltou, meu irmão. E voltou. A gente tá falando aqui, cara, da série Dexter Ressurreição, que é o nosso serial killer favorito aí, que voltou nas paradas de sucesso. Eu tinha falado pro Maxon. Falei, Maxon, tá rolando. O Maxon, não sei o que não. Não, vou assistir. Assistiu. E a gente não conversou nada, como nunca. A gente sempre mantém essa conversa com vocês. A nossa ideia é eu me surpreender com o Maxon e o Maxon se surpreender comigo. Uma conversa com vocês juntos escutando, só que vocês, em vez de estar aqui com a gente, vocês estão lá nos comentários. Salvo raras exceções. Às vezes acaba escapando, o Rômulo ele tenta me ludibriar e puxar algumas coisas de mim. Não, várias vezes eu quase falei, aí eu, opa. Não, mas é porque, mano, assim, quando as coisas me empolgam muito, cara, eu fico querendo falar. E assim, às vezes acontece alguma coisa, a gente não grava na semana. Ou tem outro projeto, como que nem a gente não gravou nessa semana passada, porque a gente gravou o especial de 10 anos do Mais Que Horror. Mas eu tô pra falar de Dexter, eu tô pra falar do que a gente vai falar no final do programa agora, eu tô pra falar de um monte de coisa e que eu não posso. Eu tenho que ficar guardando dentro do meu peito, entendeu? Eu acho que é bom dar uma segurada na emoção, no sentido de que é bom dar uma assentada, no sentido de, dar um tempo... reflete, conversa com outras pessoas, sabe? Eu acho que... Maxon, eu não converso com outras pessoas, eu converso só com você. Você tem sua esposa. Não, é isso que eu quero dizer. Mas aí é na hora, a gente conversa na hora ali, entendeu? Mas assim, de conversar assim, eu converso com o pessoal aqui nos comentários e converso com você de terror. Eu não tenho nem cacife pra falar disso com outra pessoa, eu tenho que conversar com você porque você me ensina as coisas, entendeu? É recíproco. Mas de qualquer forma, a gente falou do Dexter New Blood, que foi aquela, de fato, primeira ressurreição do Dexter. Dexter é sempre pauta aqui, a gente sempre fala sobre, a gente acabou pulando o pecado original, que já foi cancelado, né? Tinha sido anunciado uma segunda temporada, foi cancelado, ainda não foi anunciado uma segunda temporada, até pelo menos no momento que a gente tá gravando esse podcast, do Dexter Ressurreição. Mas, levando em consideração que é o maior sucesso da Paramount Plus, muito dificilmente não vai ter. Então assim, pra mim, Dexter fechou muito bem no New Blood. Gostei demais, trouxeram de volta, deram um desfecho de respeito pro personagem. E o Ressurreição é uma continuação direta do New Blood, né? Diretaça, exatamente. Diretaça do New Blood. Eu fiquei reticente porque eu não gostei tanto assim do pecado original. Achei
não cheira nem fede, foi tipo... Dexter Origem, pô... Nem terminei de assistir. Não, mas o moleque lá é bom, o moleque que fez ele novo era bom, eu gostei do moleque. Eu gostei da atriz que fez a Deborah, jovem também. Maravilhosa. E tem o Christian Slater também, né, como pai do Dexter. O que eu tenho pra dizer eu gostei tanto de Dexter Ressurreição, tanto, chorei várias vezes assistindo essa série, essa temporada, que eu vou voltar e vou assistir o Pecado Original sim, até porque, apesar de ter sido cancelada, Dexter Ressurreição também menciona Dexter Pecado Original, inclusive com cenas, tem algumas cenas que aparecem aqui e ali. Sim! De qualquer modo, isso aqui, como o Romulo disse, continua New Blood e leva a história pra Nova York. Então, é muito bem amarrado, é um baita roteiro, que muito mais do que replicar ou tentar refazer ou trazer de volta elementos da série clássica, ele de fato explora áreas ainda não exploradas da mitologia do Dexter e do filho dele, do Harrison, que é um ator que eu gosto demais. E mais que isso, ele expande, né? A gente tem, assim, um grande elenco nessa série. Temos Peter Dinklage. Ele faz um dos personagens mais doentios e mais marcantes de toda a franquia Dexter, que é o Leon Prater. Temos a Uma Turma, tanto tempo que eu não via Leon Prater, milionário e filantropo, né? Isso te lembra alguma coisa? Exatamente. Volta o James Hammer, o eterno Selvagem da Noite. O Harry Morgan, né? Como que pai. É o pai. Exato. Volta o Jack Alcott como Harrison Morgan. Não, filho. volta todo mundo, mas, mano. Cara, volta o Batista, volta o Massuca, volta até o Queen, cara. Volta todo mundo. É muito maravilhoso, assim. Pontual, o Batista... o Batista é muito importante. Volta quem pode voltar, né? Surprise, motherfucker. O Batista é muito importante, mas ainda tem isso, né? Porque o lance o Dexter tinha morrido. A gente tem que dizer isso, né? Isso aqui é pra quem... Tinha morrido lá atrás. Do próprio filho. Os amigos dele foram no enterro dele lá atrás, aí ele viveu uma aventura toda no New Blood ali. Não, pera, ele assim, ficou claro que ele não tinha morrido na série original. Ele foi tido como morto porque ele se jogou contra um furacão ali e tal. Mas ficou claro que ele não tinha morrido. Voltou no New Blood, aí de fato morreu, levou um tiro do próprio filho. Esse é o final do New Blood, eu achei um final excelente, etc e tal, mas de fato ele não morreu, porque tava no gelo, tava na neve, blá blá blá, ficou em coma um tempo, voltou, tem todo o lance da recuperação, e aí nessa volta, que é bem o primeiro episódio, tem tipo esse retrocesso, né, esses flashes, lampejos da vida toda, aparecendo grandes personagens que marcaram a série original. Parece o irmão dele, então, o Ice Truck Killer, né? Grande momento não só dessa temporada, mas da franquia Dexter de forma geral. Sim. O Michael C. Hall sempre entrega uma atuação extremamente intensa. Ele é o personagem, em todos os aspectos. E aqui, como eu disse... desde Six Feet Under, hein? Que eu preciso assistir. Bom, mas aí passa a ser uma série na cidade grande, né? Em Nova York, o Dexter vai atrás do filho, que trabalha num hotel. Filho não sabe que ele tá vivo. Não, começa a espreitar o filho, cuidar do filho de longe, aparece o pai como subconsciente ali, sempre dando dicas e tal, e aí, evidentemente, que assassinatos começam a acontecer, assassinos começam a aparecer, tem todo esse lance do próprio filantropo Leon Prater aí na história. É um cara que ajuda a polícia, né? Ele é um benfeitor da polícia de Nova York, né? Todo ano ele tem um festival lá que ele dá uma doação pra polícia. Então é um cara acima de qualquer suspeita, né? Cara, assim, e muitos outros atores e atrizes que a gente não mencionou. Quem que é a capanga dele, ô Maxon? Eu já fiz questão de mencionar, porque Uma Turma eu não via há muito tempo. Nossa. A Charlie, que é uma personagem muito interessante, assim. Cara, tem grandes atores e atrizes que aparecem aqui que você fala, essa galera é muito cara, não vai mais do que um episódio. Posso te falar uma coisa? Eu acho que quando os caras acreditam no projeto, tipo a Uma Turma, eles vão na broderagem, brother. É lógico que eles vão ganhar um salário. Não sei. Mano, eu acho que eles vão, cara. Não sei. Eu acho que sim, porque o Michael C. Hall, ele é boa praça. O Michael C. Hall passou por vários problemas de saúde. Eu lembro que em uma das temporadas de Dexter, ele teve um problema de câncer seríssimo. E ele sobreviveu. É um vencedor, né, cara? Ele é produtor executivo da série também. Desde a segunda temporada, ele é produtor executivo da série. E, cara, é um personagem que, mano, se você olhar pro Michael C. Hall, você fala, é o Dexter. Todo mundo tem um personagem que você olha e fala, quem que esse cara fez? Ah, é o Dexter. Eu vejo dessa maneira. Quando as pessoas acreditam no projeto, eles vão na broderagem, cara. É bonito da sua parte pensar assim. Mas a gente tem nesse elenco, tipo, a Kristen Ritter. Tem, tipo, o Neil Patrick Harris. Tem, tipo, o Eric Stone Street. David Dastmalchian. O David Dastmalchian que a gente sempre fala que é o ator subestimado, né? Um baita ator que quer fazer muita coisa de terror e mal consegue, mal aparece. Então, tipo, são pessoas muito caras
muito famosas e que esse elenco, essa história, muito mais importante, né? Porque conseguiu trazer para uma história perturbadora. O personagem da Kristen Ritter também, maravilhoso, né? A Jessica Jones, né? Ela faz a Mia Lapierre, né? Impressionante. A Lei de Vingança. Tipo, tudo que gira em torno desse subplot do Leon Prater, Peter Dinklage, que é o mais maravilhoso do Game of Thrones, baita ator, amo de paixão. Tudo que gira em torno dele é absurdo. As pessoas vão achar que é uma brincadeira de cinco, mas esse ator, ele é gigante, cara. Porque o que ele faz, mano, assim, o que ele entrega, ele faz tudo, velho. Ele faz de época, ele faz drama, ele faz comédia, ele faz terror. Ele faz tudo, cara. Ele de Tyrion Lannister você é louco, com certeza, mano, dos pontos altos de Game of Thrones. Assim, cara, essa série é pesada, tem muito sobre o lance de relação pai e filho, que é algo que me pega demais, porque eu não tive um pai presente na minha vida. Não tivemos. Então, mais de uma vez eu abraçava a Vanessa, que assistiu comigo, deixo um beijo pra ela. Vanessa é cada vez mais interessada em Dexter. Ela, na época, abandonou a série, como muita gente abandonou, né? Aí ela... Nem eu fui até o final, eu consegui convencer ela a assistir comigo, e ela assistiu tudo e ficou também bem chocada. E a gente só espera que tenha uma próxima temporada, porque isso aqui, se não for a melhor, é com certeza top 3 temporadas de Dexter, com certeza. Então, se você também, por algum motivo, tá reticente com essa série, não assistiu, ou até mesmo não gostou muito do New Blood, que a gente falou aqui quando saiu faz uns anos, ainda assim, dá uma chance pra Dexter Ressurreição. Mano, o arco do Leon Prater, né, que é o milionário, nós não vamos falar o que ele faz aqui e tal, mas... Não, nem cabe. Milionários, tá ligado, milionários? Tá ligado o que a gente pensa de milionário aqui nesse podcast? Se você não tá ligado... Tem muitos milionários nesse programa de hoje que são, assim, guilhotináveis, assim, altamente guilhotináveis e, tipo, começando com o Leon Prater, e a gente tem outros pra falar aqui mais pra frente. Mas o personagem dele é maravilhoso, maravilhoso, assim. A interação dele com o Dexter ali, e a maneira que o Dexter chega até ele... Cara, eu queria muito falar mas eu vou deixar pra vocês assistirem. Nos comentários, sim. Deixa nos comentários. E sabe o que eu quero que vocês me escrevam nos comentários? Vocês, assim como eu, são fãs de Dexter, da série. Qual é o assassino? Porque toda série tem um assassino principal ali, né? Favorito de vocês. Toda temporada é. Pra mim, já vou falar, é o Trinity, tá? Mas isso aí é tipo Sexta-feira 13, parte 4, Romulo. Não é? É lógico. Inclusive o Trinity aparece, hein? Aparece nesses lampejos. Exato. É John Lithgow, né? O Arthur Mitchell. Aliás, esse cara é o protagonista de um dos melhores filmes de terror do ano, hein? Qual? A gente não comentou aqui nesse programa porque não foi lançado aqui oficialmente. Mas eu vou deixar aqui a minha mais alta recomendação, um filme chamado A Regra, de Jenny Penn. A Regra? The Rule of Jenny Penn. É com o John Lithgow e o Geoffrey Rush, lançado esse ano. Ele é de 2025. Ele se passa num asilo, numa casa de repouso. É com certeza um dos meus filmes de terror favoritos do ano. Eu tô vendo aqui avaliações aqui no Google, 3.5 de 5. Então, se tem nota baixa, eu já automaticamente gosto. É isso aí. Antes de fechar Dexter Ressurreição, eu queria só fazer mais uma menção a um grande ator chamado Intare Guma Ambarro Miwine, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que ele faz o personagem Blessing Camara. Que ele é um motorista de aplicativo que se torna um grande amigo do Dexter. Mano, é verdade. Tem esse núcleo, tem o núcleo da família desse cara. O núcleo da família desse cara é maravilhoso. Maravilhoso. Só expande muito essa série, essa temporada. É absurdo. O Dexter é uma série que conseguiu humanizar muito algo inumanizável, né? Que é o serial killer, né? Porque você torce pro Dexter. Você torce pra um cara que tá matando outras pessoas. Mas ele tá matando outras pessoas que são 1000 vezes piores que ele, entendeu? E raríssimas vezes, eu acho que foi uma ou duas em toda a história, ele matou uma pessoa, tipo, que não tinha nada a ver. Mas não foi porque ele quis. Dexter é o assassino, é um mal necessário pra sociedade ali, sei lá, nesse universo, né? E depois que ele se torna pai, então, é o que você falou, Maxon. Pra quem tem daddy issues, né? Quem tem problema com pai, quem não teve pai ausente, ou quem é pai também, que é o meu caso. Então, assim, tudo que ele faz ali pelo Harrison e que a gente vê que ele poderia fazer, ou que ele morreria pelo Harrison, né? Qualquer pai, assim, eu acho que pai normal, né? Faria pelo seu filho, né? Eu morreria pela Rafa, sem pensar. Então é isso. Dexter, Ressurreição, voltou lá da nevinha, lá tomou um balaço e tá lá na Paramount. Assistam, altamente recomendado. Mais jogo, Romulo, a gente tem mais jogo, mais série até chegar no derradeiro deste episódio. Esse aqui é um bastante inusitado, afinal de contas é um jogo de terror, porém de cassino, de máquina de azar, se chama Clover Pit, uma das grandes sensações do terror indie de 2025.
fazendo um baita sucesso. E tanta gente falando desse jogo, vendo esse jogo pra tanto lado que... É um roguelite, eu tô vendo aqui, é um roguelite de cassino, terror. Ele faz uma mistureba de muitas coisas e ele te trancafia num lugar absolutamente horroroso. Ele me lembrou muito aquele trecho do Lucas, do Resident Evil 7. E tem aquele minigame também, né, de expansão do Resident Evil 7, de carta, né. Eu acho que talvez seja uma inspiração pro lugar onde se passa, por mais que esse aqui seja uma coisa bem retrô, gráfico, polígono em baixa resolução, etc e tal. Mas a coisa da sorte, ela pega a princípio, mas quando você vai se aprofundando, você vai pegando os tickets e os medalhões, os amuletos, e vai interferindo na rolagem, na roleta, né, que você puxa a alavanca e tal, a coisa vai ficando, assim, perturbadora a ponto do próprio vício em si, de você se pegar do tipo, chega, não vou mais jogar esse negócio, fecha isso aqui e vai jogar outra coisa. E assim, os barulhos, os sons, o telefone que toque, o que é dito, tem um computador ali do lado que você recebe umas mensagens, é tudo um negócio perturbador de uma forma que, como que você encaixaria um vício que na vida real pode ser de fato algo muito maligno, nocivo, destruidor de toda uma existência humana, e você passa esse conceito para um jogo de videogame de terror. É isso que eu ia falar, Maxson. O Zeitgeist tá sempre aí, né? O espírito do tempo. Isso aí tem tudo a ver com o que a gente passa hoje em dia, com os tigrinhos, com esses negócios aí, com pessoas que recebe um salário e na hora do almoço e na hora antes de sair do trampo já jogou tudo, já perdeu tudo, né? Várias famílias sendo estragadas aí, uns caras, esses influenciadores enchendo a burra de dinheiro aí pra destruir família, porque jogo de azar é um vício, cara. É um vício que ativa a mesma área do cérebro de droga, né? Então, você vê assim, e você tava falando dos sons e tal. Todo o design de som desses jogos aí, e eu tô falando de jogo em geral, assim, de Candy Crush, tá ligado? Aquele crack, sabe? De crunch. Aquele, quando você faz um bagulho que você ganha dentro do jogo, aquilo é recompensador no cérebro. Então você quer mais, você quer mais, e quer mais, e quer mais. E aí você perde ali, você quer recuperar o que você perdeu, e aí você perde mais tentando recuperar o que você perdeu. Nesses jogos de azar aí, cara. Te oferecer esse dinheiro, cara. Fala, não quero, mano. Obrigado, tô de boa aqui, mano. Não quero destruir a vida de ninguém. Entendeu? Por causa de grana, tá ligado? Porque isso aí, mano, é isso aí. Jogo de azar assim, esses bagulho aí, é assim, é terrível, cara. Se você traz esse jogo pra todo esse contexto que você colocou, aí se torna algo absolutamente aterrorizante em todos os aspectos possíveis. Assim. Absolutamente. Porque assim, o lance é, você tem que alimentar uma máquina lá com dinheiro. Se você não dá o quanto a máquina pede, você morre. E aí recomeça o jogo. Basicamente é isso. Você sempre tem que fazer esse cálculo. Quanto que eu preciso pra jogar, o que eu posso pegar de itens, amuletos, artefatos pra me ajudar de alguma maneira, ou atrapalhar, dependendo. E o que eu ainda preciso deixar de reserva pra poder me manter vivo e continuar jogando. Então a dinâmica é basicamente essa. Eu não sei a nacionalidade desse jogo. Eu até pesquisei o Panic Arcade, que é o nome do estúdio, não sei dizer de onde que é. Eles já tinham feito um outro jogo que não joguei, mas parece ser muito legal, que é um jogo de um táxi amarelo. Você consegue acessar, chama Yellow Taxi Goes Vroom. Você consegue acessar esse jogo dentro do Clover Pit. Você, jogando o jogo, você clica em um lugar lá que já te leva direto para a página para comprar esse Yellow Taxi Goes Vroom. Eu nunca tinha visto isso dessa maneira. É o que colabora com todo esse cenário absurdo de onde o jogo se passa e tal. Mas assim, cara, é muito bem feito, é muito bem pensado. Ele vem na onda do sucesso de jogos como Balatro, o próprio jogo, né, se diz aqui, nesse sentido, né? É, os roguelites, né? É como se fosse uma cria demoníaca entre Balatro e o Buckshot Roulette, e nasceu. Então ele pega e mistura duas coisas que aparentemente não faz o menor sentido, mas que são dois jogos indie de muito sucesso recentes. O Buckshot Roulette é um jogo com muita temática de terror, né? E aí ele já faz ser algo... Eu não gosto muito de comparação, mas nesses casos é algo para você já, de uma maneira ou de outra, conseguir visualizar como a coisa funciona. Mas aqui traz esse lance da máquina de azar, né? Mas é muito bem feito, recomendo, e é um baita sucesso. Tem vários jogos que tem minigames, assim, desse tipo, né? Como você falou mesmo, o próprio Resident Evil 7, assim. E tem jogos que o minigame, às vezes, se torna... em alguns momentos do jogo, mais interessante que o próprio jogo. Eu posso citar o Triple Triad do Final Fantasy VIII, cara. Mano, o que eu joguei daquela merda lá, velho. Completando todas aquelas cartas lá, cara. Fazendo um quest pra arrumar carta de ET, cara. O Yakuza faz muito isso, a franquia Like a Dragon. O Shenmue é a base, né? Uhum. É a base de ir além de colocar um jogo inteiro ali dentro pra você jogar, se você quiser. Shenmue do meu amigo Yu Suzuki, então, meu brother. Mas é isso, ó, disponível no PC, Clover Pit, custa umas 30 pila, você leva esse vício aqui.
que se algum desenvolvedor brasileiro um dia resolvesse fazer um jogo de terror com essa temática, certamente poderia pegar tudo isso aí que você colocou de jogo de tigrinho pra baixo como algo absolutamente diabólico, demoníaco e terror real, assim. Não deixa de ser. Como você fala, o terror real, né? Porque destruir família... Mano, assim, é doença, cara. O cara às vezes é mais forte que ele. É vício, entendeu? O cara que joga nisso e perde a grana nisso, ele é doente. Ele precisa de tratamento. O cara pede dinheiro emprestado pra fazer isso, cara. E aí ele deve ir pra máquina, ele perde o dinheiro dele, perde o dinheiro dos outros. Mas é droga. Então é isso. Aqui, no caso, perde a vida. Se você perde não tiver dinheiro pra pagar o caixa eletrônico ali do lado, começa uma sirene, pé, abre o chão, já era. Vira carne moída. Começa de novo. Temos mais jogo, né? Esse jogo é um gancho com a próxima série que a gente vai comentar. Boa. A gente enalteceu muito o Alien Romulus no final do ano passado. Óbvio, né? Com o nome desse? Eu, quando fui assistir, eu impus algo pra mim mesmo, que foi do tipo, se eu gostar desse filme, eu vou ter que comprar o óculos de realidade virtual pra poder jogar o Alien Rogue Incursion, que era um jogo do Alien que estava prometido pro final do ano passado de realidade virtual. Nossa, aqui ele recebeu até um nome localizado, ele se chama... Ai, se eu gostar, eu vou comprar um VR. Que sacrifício. Como se você não quisesse. Sacrifício é pagar. Eu acabei de pagar mês passado. Verdade, esse é o sacrifício. É verdade. Não, desculpa. É que não foi nesse sentido, foi no sentido de... É um VR, né, mano? É super caro, cara. Você sabe que eu nunca joguei um jogo de terror em VR na minha vida inteira. Você sabe disso, né? Na verdade, eu só vi na E3, quando os caras estavam fazendo Resident 7 e tinha aquele... Você tava nessa E3? Que tinha... A única E3 que eu fui, né? Os caras montaram a casa do tal e aí você entrava lá. A única vez que eu coloquei um VR e vi lá... Mano, e assim, eu fiquei besta, né? Você sempre me fala de um jogo de VR que é o melhor que todos que você já falou pra mim, que é o do Exorcista. É, o Legion VR é um dos melhores, com certeza é um dos melhores. Que se você vier aqui em casa, eu não teria como fazer você jogar, porque esse aí tá no PlayStation 4 e não é retrocompatível, eu deixei na casa da minha mãe, a gente teria que dar um jeito, mas cara, você tem que ter as experiências dos jogos de realidade virtual. Certo, você tem o VR do Play 5, certo? Do 4 também. Eu comprei por causa do Resident 7. Resident Evil 7, Resident Evil Village e Resident Evil 4 Remake, eles têm atualização de VR exclusivos de PlayStation. No caso, o 7 é pro PlayStation VR 1 e no caso o Village e o 4 pro PlayStation VR 2. E é realmente impressionante. Curiosidade, hoje em dia, em BRL, né, em reaisinhos, quanto que tá um VR hoje, mais ou menos? Caro pra é super caro. Por isso que o negócio definhou, né? Uma tecnologia que não popularizou. Não popularizou no Brasil porque é caríssimo, né? É muito caro. Bom, tudo isso pra dizer que esse jogo aqui, a parte 1, que ainda não saiu a parte 2, tô esperando até hoje, né, que é um jogo dividido em duas partes, foi lançado para ser jogado de forma convencional, em tela plana, como dizem, né? Não é um jogo mais obrigatoriamente de realidade virtual. Eles fizeram um bom trabalho, esse estúdio aqui, o Survios, que é um estúdio especializado em realidade virtual, é um estúdio da Califórnia. Fizeram um bom trabalho para adaptar, para rodar o jogo como se fosse um jogo de tiro em primeira pessoa, com os aliens ali numa base, personagens interessantes. Azula, que é uma Colonial Marine, é interessante. A gente tem um sintético chamado David. Os sintéticos, normalmente eles capricham, né? São personagens interessantes, aqui também é. Ele se torna bem mais qualquer coisa, né? É isso, é um jogo bom, um jogo bem feito, só que em realidade virtual ele é de fato um jogo muito especial, muito intenso, uma coisa difícil de pôr em palavras. A realidade virtual é um negócio que tem que experimentar. Não tem como eu dizer ou tentar. É um negócio que você tem que pôr, porque o senso de escala do negócio é absolutamente indescritível. Não tem nenhum vídeo, não tem nada que simule o que é você colocar um negócio desse e experimentar. Sim. Eu já tinha jogado outros jogos em realidade virtual e depois jogado de forma convencional, que ficou muito ruim, ficou muito sem graça. E o que eu vou citar é um dos que eu mais gosto de realidade virtual, que é o jogo de atividade paranormal, o Paranormal Activity The Lost Soul. Então, além do jogo do Exorcista, também tem um jogo de VR de atividade paranormal que é excelente. Assustador, pesadíssimo, e quando você joga sem realidade virtual, não tem a menor graça, honestamente, assim. Então esse é um dos que eu gostaria que você jogasse. Se você, a gente pode combinar, teria ali um cardápio de desgraceira em realidade virtual absurdo, assim. Você tinha que fazer isso aí me filmando e jogando, porque, mano, com certeza eu vou dar uns pulos, velho, vou dar uns gritos. É muito intenso, é altamente recomendado, assim. Infelizmente agora, né, é isso, eles fizeram um jogo que funciona, é um bom jogo de Alien. Eu ainda gosto mais do que o Fireteam Elite lá, que inclusive tem um boato de que vai sair o 2, que é bem mais X, assim, genérico, jogo de Alien. É um jogo de tiro em terceira pessoa, com a câmera sobre os ombros, que o inimigo é o Alien. E vem aquele hordas e hordas e hordas de Alien. Nesse aqui é uma coisa que tem mais a ambientação, tem mais a proposta de terror. Não chega a ser um Alien Isolation da vida, porque aquilo lá é uma coisa de alto nível.
alto nível pensar que a gente tá aí esperando um Alien Isolation 2, né, que foi anunciado já faz um tempinho. Teremos num futuro, sei lá se próximo ou distante, um Alien Isolation 2. Mas aí no meio do caminho a gente tem esse aqui, Rogue Incursion, que agora também chegou ao Xbox, antes estava só em MetaQuest, Oculus Rift, HTC Vive, blá blá blá, e também no PlayStation VR 2, agora também está disponível no Xbox. E o gancho é justamente com a série Alien Earth, que faz um tempinho chegou ao final da sua primeira temporada. Não sabemos se vai ter segunda temporada, mas honestamente, pra mim, chega dessa bagaceira. Já enterre isso aqui, porque é uma tranqueira esse negócio. Não gostou? Não gostei. Assim, são 8 episódios, disponível na Disney Plus. Os 2 últimos episódios são ofensivos, mas é aquilo, cara. Essa série, ela é uma montanha-russa, ela oscila. Tem coisas promissoras, tem coisas interessantes, coisas boas, coisas muito, muito ruins. Tal qual a própria franquia Alien, né, que é isso. Tem coisas muito boas, coisas muito ruins. A constância, o que tem de consistente na franquia Alien, é sempre ter os cientistas mais imbecis da história da ficção científica. É verdade. E mantém aqui. Tirando os robôs, né? Os sintéticos, né? Os sintéticos. Cara, vamos ambientar a Alien Earth, cara. Que a Alien Earth, ela passa 2 anos antes dos eventos do primeiro Alien lá de 79, né? A Alien Earth se passa em 2120 e o primeiro Alien passa em 2118, se não me engano. Eles estão explorando os primeiros contatos ali com os xenomorfos, né? Eu gostei da temática das grandes corporações. A gente tá falando de zeitgeist, de coisa de espírito. Vai ter muito a ver com o que a gente tem hoje aí, que é o rico, ele pode muita coisa, o cara que é poderoso, né? Inclusive, nessa série aí, buscar a imortalidade, né? A questão da imortalidade aí, nesse universo do Alien Earth, ela é buscada não através de mística, através de alquimia, e sim da tecnologia, né? Que é você transferir sua mente de um corpo já velho para um corpo novo. Então, é essa transmutação de mente, e que algumas pessoas podem falar que é de espírito, ou enfim, quem acredita, né? É um assunto que muito me interessa, é um assunto que muito me desperta curiosidade, cara. Como estudante de questões de religiões e tudo mais, assim, isso muito me interessa. É interessante começar assim porque ele já dá um panorama em forma de texto sobre justamente isso, né? Sobre não só o planeta Terra, mas o universo tá dividido entre 5 megacorporações. A gente que assiste Alien tá acostumado ao Weyland-Yutani, normalmente é isso, gira em torno disso, mas aqui também tem uma outra grande megacorporação chamada Prodigy, que ela foi a pioneira justamente em fazer isso. Então assim, a gente tá aí às vésperas de um grande momento tecnológico que é justamente sobre isso, né? A história dessa série, a coluna vertebral são 6 crianças com uma doença terminal, cujas mentes são passadas, transferidas para corpos sintéticos. Ô, Maxon, rapidinho, só um adendo, né? A principal aí, que é a atriz Sydney Chandler, ela faz a Wendy. Wendy é uma referência direta, né? Inclusive passa, né? É da Disney, né? O Alien Earth. A Wendy do Peter Pan. Não é nem referência, é tudo Peter Pan, é tipo, mudou o nome dela. Essas crianças são os garotos perdidos, né? Sim, gira em torno disso, é o Chaves espacial, como muita gente tem falado, e isso é um dos pontos difíceis de ver esses adultos interpretando como se fossem crianças. Tem momentos assumidamente constrangedores, às vezes é difícil de embarcar no negócio. Mas tem seus momentos. Então, existe esse personagem, Boy Cavalier, que ele é o fundador dessa Prodigy, é o trilionário altamente socável, que você odeia o tempo inteiro, vivido pelo Samuel Blanking, é um personagem interessante, e é mais foco do que a própria Weyland-Yutani. Então existe essa nave que foi até o espaço explorar lugares ainda inexplorados, atrás de fauna e flora alienígena. Só que quando ela tá voltando, ela cai em território, uma propriedade Weyland-Yutani cai em território da Prodigy. Logo, tudo que tá dentro daquela nave passa a ser propriedade da Prodigy, do Boy Cavalier, de tudo que diz respeito a esses caras, e eles estão ali às vésperas de justamente fazer essa transferência da mente de crianças pro corpo dos adultos, porque, na visão desse trilionário maldito, a mente de uma criança é infinita. Os adultos, eles estão limitados a crenças, a religião, a valores morais, éticos, etc, etc. Já crianças não, são de capacidades infinitas. Dando um pitaco de filosofia aí, esse conceito dele sobre a mente da criança é o conceito de tábula rasa, do John Locke, que ele popularizou lá no século XVII. Tábula rasa significa folha em branco, né? Que a nossa mente, quando a gente é criança, ela é como se fosse uma folha em branco, e a gente vai escrevendo nessa folha e vai aprendendo e aprendendo até que ela fica, não tem mais aonde você escrever. Então, aí, por que a gente às vezes não lembra de alguma coisa? É porque a gente teve que apagar uma coisa que a gente não usa muito, né? E aquilo ali foi ocupado por algo que a gente está usando agora, que a gente está aprendendo.
Quando chega num ponto na mente humana que você aprende muita coisa, para você aprender coisas novas, a sua mente mesmo, ela apaga o que você não usa, né? É como se fosse um caminho, né? As sinapses são caminhos de grama. Você vai cortando aquela graminha assim, abrir um caminho. Se você não passa por aquele caminho, não usa, né, entre aspas, a grama cresce de novo. Então é isso, o conceito de tábula rasa é que ele usa nessa série, que é sobre a mente das crianças. O propósito é esse, e tem muito pano pra manga aí, dá pra expandir de muitas formas. Eu acho que essa série ainda não chegou lá, não fez isso ainda, muito provavelmente vai continuar usando isso como fio da meada pra próxima temporada, se é que vai ter, eu acho que vai, eu acho que fez sucesso o suficiente. De qualquer forma, a gente tem aí no meio também a vida alienígena. Então, dentro dessa nave, não só existiam larvas, ovos e xenomorfos, como também outros seres que essa série introduz novas formas de vida alienígenas. Né? E, honestamente, eu acho que são todas absolutamente desinteressantes e se perde muito tempo mostrando isso. É só uma opinião. Tem muita gente que pode gostar. Não é que é desinteressante, é que a gente tem os xenomorfos, né? Então, assim, pra chegar a algo ali perto, né? Mas até eles, Rômulo, assim, eu não tenho nenhum tipo de apreço por Prometheus e Alien Covenant. E essa série faz questão de pisar em ambas essas histórias, que são as histórias mais antigas de Alien. Muito antes do Alien original e desse aqui, cronologicamente falando. Não tenho problema com isso. Só que o que ela traz de, entre aspas, novo para a mitologia do xenomorfo, eu achei assim que não acrescentou grandes coisas. Na verdade, foi só, como essa série faz muito, são só elementos facilitadores pro roteiro ir por um caminho mais fácil que ele quer ir para fazer a história ser conduzida. E isso aqui é muito inconsequente. E faz com que você, pelo menos pra mim, veja ruídos o tempo inteiro e te tire ali daquele momento constantemente. Justamente com esse lance dos cientistas, de pessoas, de personagens que são geniais em uma cena e estúpidos ao extremo em outras. Essa coisa, pra citar um momento ali, são os bens mais valiosos da galáxia, essas crianças aí que custaram muito dinheiro na mente desses sintéticos e que funcionou e que, né, existem ali os cientistas terapeutas, psicólogos para fazer a coisa funcionar e tal. O que o roteiro pede, o que ele faz para levar a coisa para onde ele precisa, é que eu tô me segurando aqui porque tem momentos que eu não posso dar mais detalhes, mas para mim é uma coisa que talvez ser infantiloide seja deliberado por conta da própria coluna vertebral da série, mas não cabe muito bem, cara, porque acaba quebrando o que estava sendo construído até então. Não sei se eu tô me fazendo entender, eu não quero estragar muitas das surpresas que a série tem ali pro 6º, 7º, 8º episódio. Mas, de qualquer forma, quem idealizou essa série e estava há muito tempo tentando criar uma série de Alien é um camarada chamado Noah Hawley. E ele manja bastante de série. Eu não conheço outras séries que ele fez, não conheço porque eu não assisti. Mas ele é responsável também por uma série chamada Legião, que é uma série de X-Men, que dizem que é bastante diferente, esquisita e muito na contramão do que a gente tem de super-herói. E a série de Fargo também. Tem muitas temporadas, muitos episódios. Ele também é o showrunner de Fargo. Então é um cara que tem um conhecimento de série. Então ver esse cara fazendo certas coisas aqui pra mitologia de Alien e ser uma coisa tão boba e tão superficial e que pra mim é só muleta pro roteiro seguir adiante, é triste. Eu acho que você sabe do que eu tô falando. É aquela coisa que acontece ali, uma certa comunicação até certo ponto telepática que fica muito em evidência no 7º e 8º episódio, né? Então, pra mim foi bastante problemático de engolir aquilo, Rômulo. Engolir o que a série faz, o tanto que ela me pede pra, sabe, suspensão de crença pra levar a coisa adiante. Eu fiquei meio chateado, assim. Se pra você é difícil, porque você é um cara que você se entrega quando você vai, entendeu? Você vai sem nenhum tipo de preconceito. Eu não posso, às vezes eu vou, às vezes eu não consigo ir sem. Mas eu sei que você não vai, você vai querendo gostar da coisa, entendeu? Então se pra você foi difícil de engolir, então é porque realmente te incomodou de verdade. Mas você gostou, né? Você gostou, você achou interessante. Tipo, de novo, todo o lance da fauna e flora alienígena que essa série apresenta, eu achei desinteressante. Esse lance das crianças adultas é difícil de lidar em alguns momentos, nem todo ator, atriz consegue entregar uma atuação convincente. E também isso é um tanto quanto problemático. Os sintéticos acabam sendo interessantes porque eles, como se tivesse uma bagagem ali, um HD funcional extremo, então eles são personagens tem bastante a oferecer, também em termos práticos, né, por conta das capacidades que eles têm sobre-humanas, etc e tal. Mas o que fez com o Xenomorfo ali, do 7º pra frente, porque o 6º é um episódio que acaba voltando pra contar o que aconteceu com a nave no primeiro episódio, que acaba de uma forma funcional, recriando, de muitas maneiras, o filme original de 79. Então homenageia, recria, copia e faz ser um episódio muito bom.
aquele sexto. Só que é isso, o próximo que vem, ele já constantemente te atropela e te traz coisas e elementos ali que, cara, é difícil de engolir, é difícil de abraçar. E aí vai pra um desfecho que quer ser só frase de efeito, que pra mim me perde completamente, assim. Então, assim, vai ter uma segunda temporada? Provavelmente. Assistiremos, com certeza, pra comentar aqui, com certeza. Seria muito mais interessante eu conseguir explanar esses pontos que eu prefiro deixar de lado para não estragar surpresas caso alguém não assistiu, nos comentários, né? Que é um segundo momento que a gente expande mais a discussão. Então, se alguém tiver assistido e quiser falar com a gente sobre Alien Earth, para mim vai ser como se fosse um descarrego, assim, vai ser um terapêutico de pôr para fora o meu descontentamento com essa série de muitas maneiras. É bom a gente saber, às vezes nem sempre tem a mesma opinião. Geralmente é o contrário, com certeza, né? E isso que é o interessante, cara. Eu fico pensando assim, né? Eu gostei por conta do lance filosófico, do lance da transmutação e tal. E você não gostou por outros motivos, cara. E isso tá ok. E eu quero saber de vocês no comentário se vocês gostaram, o que vocês gostaram mais, o que vocês não gostaram. Porque daqui a pouco a gente vai ter a leitura de e-mails, mas agora a gente tá chegando na parte que eu tô mais querendo falar desse programa aqui. Assim, esse é um programa de muitas expectativas, altas expectativas. Muita coisa aqui a gente esperava bastante, ou então foi uma surpresa. Mas no caso do Silent Hill F, porra, tudo que gira em torno de Silent Hill é muita expectativa. A franquia vive um grande momento, né? A gente enalteceu tanto o Silent Hill 2, o remake do ano passado, a gente até criou junto com a Monique, beijo pra maravilhosa Monique do Resident Evil Database, a gente criou esse apêndice do Resident Evil Database, que foi o Silent Hill Database. Acabou de fazer um ano o remake do Silent Hill 2, né? Sim. E foi quando o Silent Hill Database nasceu. Se o Osso Gente Morta é filho do Mais Que Horror, Silent Hill Database é neto do Mais Que Horror, não é verdade? É uma boneca russa. Uma matriosca. Cara. E a gente quer falar muito desse jogo aí, Silent Hill F, mas a gente vai falar aqui as impressões que tivemos, o que a gente achou, tal, a ideia principal, mas a gente vai se aprofundar mesmo, então vocês aguardem aí no próximo episódio do Silent Hill Database, que vai sair aí... Em breve. Não vamos dar uma data, mas em breve sai, já tá combinado, vamos gravar com a Monique. E como é que é, Maxon? O que aconteceu? Como chegou pra você? A sua primeira impressão? Eu sei que você é um cara que gosta muito de terror japonês, oriental em geral, mas japonês também. A gente fala muito de terror japonês aqui, né? A gente acabou de fazer um programa do Kiyoshi Kurosawa, que é um dos melhores, assim, né? Que a gente teve o primeiro filme do Kiyoshi Kurosawa distribuído em cinema aqui, tipo, um grande acontecimento pra quem gosta de filme de terror, né? Nunca tinha acontecido antes. Um cara que tem décadas de carreira, grandes obras, e que finalmente a gente viu um filme em circuito aberto aí. Eu não recebi muito bem quando o jogo foi anunciado. Assim, deixando claro, não é a primeira vez que Silent Hill sai de Silent Hill. Aconteceu muitas vezes. Inclusive, a gente teve o Short Message se passando na Alemanha, que apresentou o conceito de síndrome de Silent Hill. Interessantíssimo. O próprio Silent Hill 3... se passa em outra cidade a princípio, o Silent Hill 4 também transita entre dois lugares, o Silent Hill Homecoming também, vários. Só que assim, ir pro Japão de décadas atrás foi bastante chocante. Não é que eu fiquei com receio necessariamente dessa ideia, desse conceito por si só. O meu receio inicial foi saber que quem estava por trás do desenvolvimento de Silent Hill F é um estúdio chamado Neobards, que é um estúdio que, se a gente pega as coisas que eles já produziram no passado, não dá pra ficar muito confiante. Então era pra mim algo muito reticente. Por mais que a gente tenha ali participação da Konami do Japão, trouxeram a Akira Yamaoka pra composição, trouxeram um roteirista que é muito famoso, mais em meio de mangá, anime, visual novel, que eu particularmente não conhecia até então, que é um camarada chamado Ryukishi07. Então tinha muitos pontos nebulosos na minha cabeça. O Motoi Okamoto, que é o grande produtor dessa nova fase de Silent Hill, ele tem nos conquistado pouco a pouco. Depois do Silent Hill 2 Remake, eu já estava completamente entregue. Eu acho que ali foi um ponto do tipo, o que vocês fizeram aqui foi um milagre acontecendo. Só que antes disso a gente teve o Ascension, que foi aquele experimento bizarro, horroroso, que a gente tá devendo um especial de Silent Hill Ascension. Assisti a coisa toda, eu assisti a coisa toda. Eu acho que eu me sinto preparado para falar mais aprofundadamente sobre aquele troço bizarro. A gente vai ter logo mais o filme, né? A gente tá às vésperas de um anúncio, talvez já tenha até sido anunciado, enquanto a gente grava esse programa, a inevitável DLC do Silent Hill 2, o Born From a Wish. Então esses eram os meus pontos. Por exemplo, Neobards, né? Se você pega o currículo dos caras, eles fizeram recentemente um dos piores jogos de Resident Evil de todos os tempos, que é aquele Reverse, que é um jogo multiplayer online, que foi uma comemoração
de 25 anos de Resident Evil que acompanhou o Resident Evil Village. Chegou atrasado, inclusive era para chegar junto com o jogo, assim como aconteceu com o Resistance, com o Resident Evil 3 Remake. Esse também é um produto desenvolvido pela New Bards. Gosto, sou um defensor do Resistance, é um negócio bizarro, experimental, mas o Reverse não dá não. E aí, se você pega outros jogos, eles são responsáveis por ajudar, por exemplo, no Dead Rising Deluxe Remaster, que ficou excelente. Eles ajudaram a Square a fazer o último Final Fantasy VII, Rebirth. Eles ajudam a Capcom de algumas formas, ajudaram a fazer pacotes de Resident Evil Origins Collection, que são aquelas remasterizações do Resident Evil Remake, do Resident Evil Zero, remasterizações de Devil May Cry. Então, é um estúdio que quando você vê o que eles já fizeram no passado, não passa muita confiança. Basicamente, foi isso. E os caras me pegam e me entregam esse, que é um dos Silent Hill mais ousados, mais bizarros, mais diferentes, e que também se tornou um dos meus preferidos, por inúmeros motivos. E eu imagino que o Rômulo também tenha gostado, tanto quanto eu. Dizendo isso, vamos ambientar, né? Silent Hill F se passa ali nos anos 60, pós-guerra, ali no Japão. Um Japão que está se reconstruindo, um Japão ainda arraigado em suas raízes tradicionais. E tradição é uma palavra que está muito presente no jogo, né? A gente tem a personagem principal aí, a Hinako, que é uma menina que é atlética, ela quer ter amigos meninos e meninas, independente do sexo, né? E isso é uma coisa que naquela época ali, a gente sempre fala de contexto. Toda vez que a gente vai analisar uma obra, é bom a gente entender o contexto da época, entender o que acontecia naquela época, o contexto geográfico, o contexto cultural. Deixa eu falar um negócio aqui, deixa eu te interromper. O próprio roteirista, o Ryukishi07, ele disse por que ele escolheu os anos 60 para ser representado na história. É claro que tem tudo isso que você falou, mas também tem uma questão interessante que, se ele não tivesse dito, talvez eu não teria percebido, que é o lance do que a gente vive hoje em termos de tecnologia e que ponto histórico dá para você retratar algo sendo que não se torna fantasia, não se torna algo muito distante a ponto de ser quase uma fantasia. Então ele achou nos anos 60 um ponto ali que fosse ser possível um limite entre esse contemporâneo identificável e algo mais distante que precisa de todo esse contexto que você falou. Isso que você falou aí, cara, tem todo jogo de survival horrors, assim, tem os documentos que você vai colhendo, né? E tem uns cartazes, né? Tem um cartaz da máquina de lavar, a grande novidade que chegou, a máquina de lavar para a mulher japonesa, porque, né? Além de Japão dos anos 60, ainda é uma cidadezinha isolada no meio das montanhas, chamada Ibisugaoka. É uma cidade fictícia, mas é inspirada em uma cidade real. Sim. Mas ainda assim é algo muito isolado, que seria algo mais cidade grande do Japão nos anos 60. Periferia, subúrbio. Se você vai pra Tóquio, Kyoto, assim, você já encontra prédios, você já encontra grandes construções, né? E esse jogo, que eu achei, assim, outro ponto altíssimo do roteiro, ele se vende muito em cima dessa ideia do Japão. Desde o primeiro trailer, quando foi anunciado junto lá com o Silent Hill 2 Remake, com o Townfall, que é um outro Silent Hill muito misterioso. Anunciaram tudo de uma vez, há uns anos, né, no Silent Hill Transmission. Eu imagino que ano que vem a gente vai receber o Silent Hill Townfall. É muito japonês, é bastante tradicional, é bastante folclórico. Sim. Porém, ao contrário do que tudo que passa pela minha cabeça é Siren. Siren, assim, que é a obra-prima do terror japonês em videogame. Não passa nem um pouquinho de Fatal Frame? Menos. Tá. Mas muito mais Siren. O que eu quero dizer é que Fatal Frame menos, mas Siren é japonês muito profundo, então você precisa ir atrás de estudar, de conhecer. Esse aqui, ele consegue ser universal, ele consegue contar uma história identificável de uma forma universal, mesmo se passando nos anos 60, para hoje em dia. Esse conceito de uma jovem que não quer fazer o que a sociedade impõe que ela faça, que ela tem que ser aquilo que a sociedade impõe que ela tem que ser, isso é muitíssimo contemporâneo. Assim, você tá falando do lugar e da época, e você falou de tecnologia e tal. Tem um embate muito grande entre fé e ciência, né? Existem documentos dos médicos da aldeia porque eles descrevem, tal pessoa veio aqui porque estava doente, mas ela acha que é uma maldição. Pô, o que é isso, né? Nós estamos nos anos 60, não existe essa coisa. O melhor amigo da Hinako é o Shu, né? Que é de uma família de fitoterapeutas que estudam plantas e desenvolvem esse tipo de medicina e que batem de frente com essas tradições. E outra coisa, que também faço muita questão e vou aprofundar isso no Silent Hill Database, mas eu quero dizer com todas as letras. Eu tenho as minhas próprias teorias do porquê que chama Silent Hill F, e algo que me fez aplaudir de pé esse jogo numa madrugada enquanto eu jogava foi
realizar de fato o ponto de conexão entre Ebisugaoka e Silent Hill nos Estados Unidos. De uma maneira assim que eu vou amar aprofundar esse raciocínio, compartilhar com o Romulo, que é algo que a gente ainda não conversou. Exato. Quando a gente for gravar com a Monique, a gente abrir isso, porque, de fato, de novo, esse roteiro, ele tudo de muito explícito, né, e faz questão de abraçar isso, mas também tem certas sutilezas que conectam a coisa toda e faz ele se elevar, assim, pro genial. A Hinako, ela é das personagens mais complexas dessa franquia inteira. Esse roteiro é dos roteiros mais profundos dessa franquia inteira. O que esse jogo faz, além desse primeiro final obrigatório, se aprofunda de uma maneira que, de certo ponto, vai para terrenos ainda não explorados por essa franquia. E isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer muito, assim. Eu conheço um pouco, eu estudei bastante sobre shintoísmo na minha vida, assim. O shintoísmo tá muito presente aí. Inclusive nos rituais que existem nesse jogo, tal, como o próprio ritual do casamento, se você for parar pra ver, é tão perfeito, assim, os acessórios, as roupas, tudo que tem. O nó que é dado no kimono da noiva, do noivo, o chapéu, né, que é o wataboshi, que é aquele chapéu, parece um chapéu de papa, aquele branco, sabe? As cores, a pureza, né? Contra a força. Você falou casamento. O grande lance esse jogo ele começa na casa da Hinako. Os pais, tudo como é mostrado essa sequência inicial, e depois de ter uma música absurda, assim, a música cantada, mostrando, situando o vilarejo, já dando uma ambientação da coisa. Ainda bem que não tem a letra dessa música no começo. De uma forma muito, assim, muito sabida, os caras colocam a tradução, a legenda para essa música no final. Porque quem manja japonês já pega a história toda nessa letra dessa música e já começa perturbado, já começa o jogo absolutamente perturbado da cabeça. Ela tá na casa dela, a cutscene ela é muito inteligente em não mostrar certas coisas, deixa muito na dublagem. Eu joguei esse jogo dublado em japonês, ele tá dublado em japonês e em inglês. Eu joguei em dublado em japonês. Mas o texto em português tá muito bom, porque uma coisa que costuma acontecer é quando a tradução, a localização se apropria daquilo, não pensa no período histórico, e às vezes um termo destoa tudo e acaba com toda uma sequência, uma cena. Então é uma tradução muito bem feita, eu não achei nenhum pelinho fora de lugar ali. Eu achei que condiz com o que é dito na época, como é dito na época, uma coisa um tanto mais formal, por mais que a história gira em torno de 4 adolescentes, 4 amigos ali. Então esse começo já gira em torno disso. Ela batendo de frente com o pai, já dá pra perceber que o pai tem problema com álcool. Que na época é inadmissível uma mulher responder pro chefe da família, o dono da casa, não importa se o cara é um bêbado, se o cara não importa. E embora deixar o pai falando, que é muito importante prestar atenção do que tá sendo dito naquela conversa. E também, até mesmo antes disso, tem o lance da irmã mais velha. Exemplo da irmã que casou. Que fez o que tinha que ser feito. E a Hinako não quer fazer. Ela quer seguir o seu próprio caminho, ela quer ter escolha. Eu não quero que escolham por ela. Na verdade, a narrativa inteira do jogo é uma metáfora dessa luta feminina naquela época, né? Contra a submissão e a pressão da sociedade. Que ela tem que ser aquilo e acabou. E assim, ela não quer, cara. E ao mesmo tempo, ela tem sentimentos controversos. Então assim, quando ela era criança, ela gostava de brincar com o Shu lá de invasão espacial, não sei o que, tal. E aí ela vê o Shu como um amigo e o Shu vê ela como um menino também, brincando ali. E só que quando eles crescem, aquilo muda, né? E tem as meninas que todas gostam do Shu, porque o Shu é bonitão, não sei o que, tal. E ela não ama, só amiga dele. Só que dentro dela ali, ela sente um negocinho, entendeu? Outra coisa, hein, Rômulo? Outra coisa. Antes da cena da casa dela com os pais, antes da cena dela com a irmã, que o jogo faz questão de não mostrar o rosto nem dos pais e nem da irmã, nessas primeiras cenas, você pensa, por quê? Tem a cena da boneca, que é uma boneca loira, num vilarejo, nas montanhas, isolado no Japão. São essas informações que o roteiro vai jogando, você tem que ir mantendo na sua cabeça, porque isso vai se transformando e vai tomando uma proporção absurdamente gigantesca e perturbadora. Que são características de um roteiro muito, muito bem feito, muito bem escrito, com muito embasamento. A personagem da Hinako, ela é tão desenvolvida que tem o diário dela, né? Tudo isso aí que você falou dos documentos e tal, tudo isso passa pela visão dessa personagem, pelos desenhos dela, pela visão de mundo dela, pela interpretação dela. E o diário dela é um dos elementos mais importantes, ricos desse jogo. É ali que ela nota tudo, sobre o mundo ao redor, sobre os desafios, sobre as pessoas, sobre as relações. E, por exemplo, o elemento de Silent Hill muito crasso e muito importante, tipo, mapa sendo desenhado em tempo real, sendo rabiscado com elementos importantes, isso está inserido ali também. Toda essa luta
da personagem é também traduzida no gameplay com relação ao combate, que tem sido um dos pontos mais criticados, debatidos do Silent Hill F. O combate é muito intenso e é um combate 100% corpo a corpo, no sentido de que não tem arma de fogo. Tem um cano, uma foice, uma faca, mas assim, é 100% assim. A personagem, ela, de uma maneira assim, que vai numa contramão da franquia, ela também se desenvolve a partir de itens. A religião é importante a ponto de a fé ser como se fosse um elemento de experiência que você consegue ofertar itens em troca de fé para evoluir a personagem. Vida, em vigor e também sanidade. É um ponto bastante importante. Então nesse jogo a gente tem 4 barras. É bastante coisa, assim, né? Eu preferiria que o jogo ele fosse mais visual e menos funcional nesse aspecto, por mais que eu sempre seja a favor da acessibilidade das opções. Esse jogo tem opção para daltonismo, ele vai um pouco além do que jogos japoneses costumam oferecer, porque o jogo japonês está muito atrasado com relação à acessibilidade, mas ainda assim dá para evoluir bastante. Então a diferença entre esse jogo na opção narrativo e na opção difícil, para combate em especial, é extremo. Tanto que se você morre bastante num determinado monstro e tem sequências bem difíceis, o jogo te oferece. E se você tá tendo problema com o modo difícil, com o combate, tá sendo pesado, tá sendo demais, vai pro modo narrativo. Ele se torna menos um problema. Você leva a coisa adiante. Porque é uma questão, né? E de fato, não é a primeira vez que Silent Hill tem foco em combate. O Homecoming trouxe isso, o Silent Hill 4 The Room, existe uma série de opções para o personagem interagir com os monstros, que inclusive as armas quebram, etc. Então nesse jogo ele traz tudo isso. A sanidade é uma questão, o vigor é uma questão, a vida é uma questão, e também existem os itens. Outra questão são um inventário limitado. É raro de acontecer em Silent Hill. Nesse jogo aqui, inventário é uma questão, você expande o inventário. De acordo com conforme você joga, dá pra você aumentar o número. Pegando outros itens, você aumenta o número do inventário. Então, o que eu digo, eu tô puxando essa parte de gameplay. Quebra-cabeças são também intensos nesse jogo. Não são muitos, mas eu acho que todos eles são marcantes. Em especial dos espantalhos. É absurdo o que ele faz. Existe nível de dificuldade também. São 3 níveis de dificuldade para os quebra-cabeças. O que eu tô querendo dizer com isso, pontuando agora, é que todos esses elementos estão amarrados na coluna vertebral do jogo, que é o fato da Hinako querer traçar o seu próprio caminho, independentemente de qualquer coisa. Independentemente de sociedade, de religião, de tradição e mais ainda. Esse mais ainda eu vou deixar pro Silent Hill Database, porque isso diz respeito a explorar mais, a outros finais, a algo que tá, de fato, além do seu controle. Falando em finais, o jogo ele tem 5 finais. Todo mundo que jogar pela primeira vez, não importa o que você faça, você vai ter o mesmo final. É um final ali que ele é interpretativo, mas se você prestou muita atenção em tudo que aconteceu no jogo, é brutal. A cena pós-créditos é brutal, sim. Tem um final bom, um final ruim, um final verdadeiro e o UFO, né? Que sempre tem um final UFO, né? Outra coisa, né, Romulo? É a primeira vez na série que a gente tem uma lista de finais. Tipo Clock Tower, né? A gente tem lá, e mais que isso, você tem, assim que você acaba e você entra nessa lista, tem especificações de como se acionar os próximos finais. É uma coisa... fazer. Eu fiquei meio reticente quando eu vi isso pela primeira vez. Falei, pô, precisa disso. Só que assim, é tão importante que acaba sendo uma ajuda bem-vinda. Mas pra você ter a lista completa do que você tem que fazer, você tem que terminar pelo menos 2 vezes. Então já é algo, entendeu? Então só quando você termina a segunda vez que aparece os requisitos pros outros 3 finais. Eu tava puxando da memória, eu acho que o Silent Hill 3, ele também tem um final obrigatório a primeira vez. Pra você fazer o outro final, você precisa jogar de novo, matar muitos monstros, etc e tal. Então, por exemplo, muitos finais é uma característica da franquia, desde o primeiro. Dependendo do que você faz, no caso do 2 vai mais aprofundadamente ainda nisso, você consegue ter ali muitas possibilidades de final de cara. Esse jogo ele escolhe te dar um desfecho obrigatório, eu achei também, de novo, genial do ponto de vista de roteiro. Porque se você resolve voltar pro jogo, o que na primeira meia hora já desdobra e já amplia e já abre com coisas novas é absurdo, e aí sim eu diria sem precedentes pra franquia Silent Hill, eu diria até que pro gênero do terror, viu? Não consegui, cara, eu juro pra você, Romulo, eu tentei puxar da minha memória de tudo que eu já joguei de jogo de terror. O que esse jogo aqui faz com relação a jogar de novo depois de acabar, eu não consegui pensar em nada além, cara. Não consegui, juro pra você. É outro jogo, inclusive, você dá o start lá no New Game Plus, a primeira cena já é diferente. E toda vez que você, por exemplo, às vezes você tá querendo terminar e você já tá com pressa, você, já vi essa cena. Aí você aperta o botão pra você pular a cena.
Quando é cena que você já passou, ele pula. Quando você não viu a cena, o jogo te avisa. Fala assim, ó, essa cena você ainda não viu. Você tem certeza que você quer pular? Mas honestamente, cara, é legal isso, mas você vai saber. Porque assim, só vai continuar jogando quem de fato curtiu demais, assim. Então a pessoa tá muito envolvida, inserida ali, e vai pegar cada minúcia, cada detalhe. Por exemplo, teve um ponto no jogo que eu fiquei com muita dúvida do que era aquilo. Um negócio tão bizarro que aconteceu, que eu pensei, eu não tenho bagagem suficiente pra entender o que é isso. Logo no começo da segunda vez que eu joguei, veio uma informação que eu consegui já tecer uma teoria a respeito daquilo. Evidentemente que eu não vou falar sobre, vou falar só no Silent Hill Database. Ah, não. Quando terminar aqui de gravar, fala. Por favor, isso aí, pelo menos. Não, você vai ter que esperar. Que fique claro que todo esse programa é uma grande propaganda pro Silent Hill Database, viu? Digo, todo esse trecho de Silent Hill F. Então eu espero que fique claro o suficiente. Que assim, a gente queria que nunca tivesse parado. Né, a gente veio bastante intenso ali com o remake, fez um episódio de estreia muito especial, trazendo um monte de gente, um monte de pessoa querida, um monte de gente que entende de terror, dando um depoimento a respeito do Silent Hill 2. Depois a gente fez... Foram 2 momentos, né? Algo mais técnico e depois algo mais pessoal. E aí depois foi sobre necessariamente o Silent Hill 2 Remake. Eu queria ter feito um do Short Message, que foi um jogo que me marcou bastante. Queria ter feito um do Ascension também. Pode fazer. Mas agora o lance e ficou a promessa, né? Tanto tempo depois, a gente fazer um do Silent Hill F, tendo a gente gostado ou não. Mas ainda bem que a gente gostou. Ainda bem, tipo, eu sabia que o Rômulo tinha gostado, eu não sabia que ele tinha gostado tanto, não sabia que ele tinha se aprofundado tanto. O que aconteceu com a gente nesses últimos dias, e foi uma coisa que pra mim foi mais especial, porque eu devorei o Silent Hill 2, o remake. Eu acabei ele em 2 madrugadas. Eu não consegui me controlar. Foi comigo também. Quando eu olhei no relógio, assim, eu precisava trabalhar no outro dia. Era, sei lá, 10h30 da noite. Joguei, aí quando eu olhei no relógio era 5 horas da manhã. Eu falei, tô lascado aqui, o que eu vou fazer, né? Tô me forçando a não fazer mais isso, sabe? Eu quero aproveitar, tipo, às vezes anos esperando alguma coisa pra você terminar no final de semana. Então, o Silent Hill F eu levei vários dias pra acabar. Fui dando tempo pra coisa ir assentando, pra ser assimilado. O que é esse templo sombrio, né? Onde que transita entre a vila e transita entre esse lugar. Parece ser antigo, parece ser um lugar sacro, um lugar religioso, sei lá que diabos. É difícil de entender a princípio. A própria Hinako fica bastante em dúvida. Quem que é esse cara que surge ali com cabelo branco, máscara de raposa? Parece algo não desse mundo. Essas dúvidas ficavam em mim e eu passava 1-2 dias com isso, pensando, conversando com os amigos que estavam jogando. Isso traz uma percepção muito diferente e pra mim foi bastante rico em possibilidades, né? Tanto que a gente combinou, o Rômulo, a Monique e eu, que a gente só vai gravar o episódio do Silent Hill F quando a gente terminar tudo, assim. E quando eu digo tudo, não é fazer 1000G, fazer platina, não é nada disso. Não, eu sei. É fazer pelo menos ver os finais, né? Pelo menos ter uma visão ampla de toda a narrativa, porque de fato esse aqui expande de uma maneira excepcional. Cada gameplay que você começa ali no New Game Plus é algo que acrescenta à história. Inclusive tem partes que você joga no segundo gameplay que são extremamente longas no primeiro e que simplesmente pula no segundo. Ele não pula e deixa o jogo menor, ele pula e acrescenta outras coisas, porque você já tem um conhecimento do que aconteceu no primeiro. Então, cara, a construção aí de roteiro, os caras fazerem isso aí, de ter finais diferentes que se complementam e que faz você ter diversos entendimentos sobre o que está acontecendo dentro da Hinako, não tem precedente, assim. Pra mim, assim, a Hinako tá no nível da Heather, da Cheryl, de complexidade, muito, assim. Fez muito jus. E eu queria dizer, o diretor, né, que é o diretor da New Bards lá, o Ao Young, o cara entregou muito, fez assim, parabéns. Roteirista, Ryukishi07, vou atrás de tudo que esse cara já fez. Temos também a Kiri Yamaoka, que é sempre o elo de ligação entre a coisa toda, que dá liga pra Silent Hill, mas não sozinho, dessa vez acompanhado pelo compositor da franquia Dynasty Warriors, que é uma coisa assim, né, que chama Kensuke Inagi. Ele traz um elemento mais antigo, com instrumentos antigos, uma coisa mais épica, mais feudal, que ele tá tão acostumado com lidar com isso em Dynasty Warriors, né? Uma outra coisa que eu queria pontuar, só pra fechar as pessoas que eu gostaria de citar, é a artista chamada Kera, que fez o design das personagens e dos monstros. No melhor estilo Silent Hill, evidentemente, todas as criaturas são representações de traumas, anseios, medos da personagem. É como todo Silent Hill, né? E nesse aqui também tá tudo projetado de uma maneira absolutamente brilhante, por mais que eu acho que alguns modelos de personagens acabam se banalizando por conta de serem muito utilizados, né?
aparece muitas vezes, porque o combate é muito intenso, e se intensifica mais e mais, dado o que acontece na narrativa. Cara, eu achei o combate de boa, mano. E outra coisa, a gente tá glorificando o jogo demais. Eu, particularmente, achei a parte de combate difícil, numa medida certa, mas não tanto quanto você achou, e repetitiva. Achei muito repetitivo. O combate é excessivo, pesa demais a mão, mas, de novo, tá atrelado a toda a história que quer contar, a forma como quer traduzir isso no próprio gameplay em si. Quando eu digo pesa a mão, não quero dizer ser fácil ou difícil, não é nem esse o ponto. É questão de excessivo mesmo. E aí, para mim, o ponto que mais me deixa triste é de banalizar certas criaturas que são muito especiais no primeiro contato. Em determinados momentos, aquilo já se vira qualquer coisa, entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, na verdade, eu vou te falar uma coisa. No meu segundo gameplay, eu quase não lutei. Não, mas em linhas gerais eu não luto. Em linhas gerais, em jogo de terror, eu só luto se eu preciso. Eu sempre vou daquela ideia que aqui é um lugar que eu preciso passar por aqui muitas vezes, aqui é um lugar que eu transito porque é um ponto importante, porque tem muito isso, né? A gente explora o vilarejo de uma forma até certo ponto livre. É uma história linear, mas existem esses momentos que vêm também desde o primeiro Silent Hill. É aquela cabeça de quem tá muito acostumado com o horror de sobrevivência. Eu tenho mais item de cura, eu tenho mais item no caso aqui, para combater. Tem muitos itens aqui, todos amarrados à ideia de um refrigerante, um doce japonês de feijão, um salgadinho que me dá mais vigor, aumenta a minha sanidade. Tudo amarrado e a conta que eu faço é essa. Então, assim, em linhas gerais, eu não confronto as criaturas a menos que eu precise. E nesse jogo, ao contrário de muitos jogos de terror, de horror de sobrevivência, ele pesa a mão e eu repito isso de novo. Tipo, é excessivo. Quando não é cena-chave, no segundo, assim, cara, eu não enfrentei nada. Sabe por quê? Uma coisa que me incomodou. O jogo, quando você mata um inimigo, ele não te recompensa em nada. Não tenho problema nenhum com isso. Eu tenho. Zero problema. Isso aí é uma coisa, é um mal que o Resident Evil 4 colocou na cabeça de todo mundo. No seu modo de pensar, não sei. Você simplesmente conseguir vencer aquele obstáculo e passar pra frente, mas você não precisa de uma recompensa. Muito difícil, ok, mas pra mim... Não precisa. Isso é uma mentalidade de outros jogos que você tá querendo trazer pra cá. E o Resident Evil 4 fez muito isso. Não. Ter sempre uma caixinha espalhada por ali, ter sempre um corvo ali que te dá um dinheirinho. Nem todo jogo precisa ser assim, não, cara. Eu tava jogando na minha segunda gameplay, eu tava assim, eu tô quase sem bagulho de curar. Minhas armas tudo quebrada, velho. Não vou mais matar. Eu vou reto. E assim, fui até o final. Excelente. Você lidou com um jogo de terror sem a recompensa que não precisa existir. Mas, por exemplo, se tivesse o itemzinho que você faz a oferenda lá pra você ganhar ponto de fé e desenvolver, aí, meu filho, eu ia matar bicho pra c... Entendeu? Vi muita gente reclamando disso. Eu enfrento um chefão super difícil e no final eu não ganho nada. Chefão, beleza. Preguiça desse tipo de comentário. Vai jogar outro jogo, então. Que agressividade é essa, mano? Não faz sentido isso que eu tô falando? Não, pra mim não. Você queria um item que te recompensasse por você ter passado por aquele inimigo, é isso? Queria um item que fizesse sentido, entendeu? Silent Hill 1, 2, 3 e 4 nunca teve isso. Você reclamava da mesma maneira? Não, mas era outra frequência de inimigo. Se você quisesse que o jogo fosse difícil, ele se tornaria difícil. Dá pra você escolher a dificuldade mais alta. Ele não ia te dar nada. Se você derrotasse o Abstract Dead, você não ia ganhar um item, não ia ficar um item no chão pra você pegar. É isso que eu tô dizendo. Você tá trazendo uma mentalidade de outro jogo pra esse, querendo que funcione aqui, e o jogo, ele só quer que você seja recompensado por ter passado daquilo. Simplesmente. Quando eu quero dizer, vai jogar outro jogo, eu tô só querendo dizer, essa mentalidade não funciona. Eles não quiseram colocar ela aqui. E a gente viver essa era da recompensa em videogame. Para e pensa, olha o Shenmue. O Shenmue te recompensa de como enquanto você joga? Você abre uma gaveta e não tem nada lá dentro. E por que foi um fracasso? Porque não recompensa de uma forma videogameística, digamos assim. Funcional dentro de um padrão de videogame. Quem é que fez isso muito bem e se deu muito bem? Yakuza. Que não deixa de ser, na sua essência, Shenmue. Não só por conta do jogo em si, mas por conta de Nagoshi ter sido um discípulo do Yu Suzuki, etc. É muito mais profunda a questão. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre se encaixa. Claro que você pode querer e achar, evidentemente, tudo que você quiser. Eu tô só tentando justificar o fato de que, pra mim, não precisa. E é uma questão que tá, de novo, atrelada a combate, atrelada à dificuldade, atrelada... Você ficou bravo comigo, você brigou comigo, porque eu tenho uma opinião diferente de você. Você não tá maluco, de jeito nenhum. Eu só quero que... Falou que quem gosta de recompensa é tonto, bobo feio. Não falei nada disso. Abrir mão desse tipo de coisa, sendo que facilmente poderia ter sido feito, tem um porquê de ser.
E eu acho isso muito interessante, que é simplesmente você ter passado por aquilo, derrotado aquilo e ido adiante. Isso é uma questão que em jogo de terror era algo comum de se acontecer. Quando eu puxei a ideia do Resident Evil 4, eu não tô dizendo de uma forma pejorativa. O que eu tô dizendo é que teve uma má influência nesse aspecto. O Resident Evil 4, por conta do gameplay que ele oferece, traz recompensas constantemente de fácil assimilação. Você derrota um monstro, fica lá o ouro. Você pega esse ouro e você compra coisa. Funcionou ali. Esse jogo procura outros caminhos. Ainda que ele te dá um monte de item que você pode ofertar por troca de fé, etc, etc. Mas ó, isso aí é uma questão que, cara, isso podia ser um episódio só sobre isso, Romulo, porque é bastante profunda essa questão. Eu até tava meio assim, porque eu te conheço tanto que eu sabia que você ia ficar pistola comigo. Daí eu falei, não, mas eu vou falar, porque é um programa disso, né? Então eu falei. Pra mim, eu joguei no modo difícil. E a primeira vez eu joguei no narrativa. Olha, o modo Perdida na Névoa é complexo, hein? Os quebra-cabeças são complexos, a dificuldade é complexa. Mas é embaçado. Não, mas se você precisa de umas 3 gameplays pra terminar no Perdida na Névoa, porque você mantém a sua evolução, A segunda vez eu terminei no Perdido na Névoa. A segunda vez que você jogou, você já foi no Perdido na Névoa? Inclusive fui burro, cara. porque eu não consegui. Porque eu devia ter ido no hard, no difícil, porque também tem troféu do hard. Então não tem, tipo, se você jogar no Perdido na Névoa, você não ganha os troféus pra baixo. Aí, eu começo a falar de troféu. De dificuldade ganha. De puzzle, não. De quebra-cabeça, não. Não, aí sim, aí faz sentido. São diferentes, dificuldade não tem porquê. É que você não consegue jogar o Perdido na Névoa de cara. Você precisa acabar o jogo uma vez. Eu tentei, na segunda vez que eu joguei, no Perdido na Névoa, tava muito difícil. Eu recomecei na dificuldade padrão, na narrativa, só pra fazer todos os finais. E depois que eu evoluí, agora que eu tô jogando pela terceira vez, eu voltei na Perdida na Névoa, mas eu tô bem evoluída, né? Porque mantém tudo que você fez de antes. Porque ainda assim o jogo oferece. Você tem os emblemas lá que muda bastante. Mantém tudo que você evoluiu sua personagem e os documentos também que você recolheu, que não são os de puzzle. Os de puzzle, ele... E os emblemas, que muda completamente o equipamento do seu boneco. Isso faz toda a diferença. Você monta o seu personagem. Os Omomori lá, Você volta com os seus Omomori. Você não volta com os itens. Mas você volta zerado de item. Ah, não, você ganha um item específico no final do primeiro gameplay. É um Omomori que chama. É um Omomori. Inclusive, cara, eu tava vendo uma galera que recebeu o press kit do Ghost of Yotei, e dentro do press kit que a Sony mandou tinha uns Omamori. Você sabe o que significa Omamori? Tô vendo aqui. Proteção, talismã de proteção. Omamori significa proteção. Bom, então é isso, ó. Melhor a gente parar e a gente... Mais uma vez, panfletagem para Silent Hill Database, que lá a gente desenvolve mais. Vocês já viram que vai dar muito debate, vai dar muita discussão, muita briga. Não, não vou brigar. Você que briga comigo. De qualquer forma, vai ser bastante profundo. A gente vai falar sobre tudo, todos os personagens, todos os elementos, todas as interpretações, todos os finais. E vai ser um programa muito interessante. E é isso. Silent Hill F, disponível em Xbox Series, PlayStation 5, PC. Textos em português brasileiro. Bom texto em português brasileiro. Faça um favor a você mesmo, jogue com áudio em japonês. Começa agora, Ágora Profana. Ok, começando aqui o Ágora Profana do programa Eu Ouço Gente Morta 118, Anomalias, Almas Apanhadas e Animais e Seres Humanos Perigosos. Falamos ali do livro do Parasite Eve... Falamos de um monte de coisa, né? Rômulo, a Darkside me mandou um livro do Parasite Eve. Agradece eles, mano. Aê, pô. Vou começar a ler. Você sabe uma coisa que eu pesquisei depois do nosso programa? O jogo é continuação do livro. Mas não tem nada a ver, porque o bagulho é em Nova York, né? Ele traz um personagem japonês, um cientista, que eu acho que é o elo entre o livro e o jogo. Faz tempo que eu joguei, mas eu me lembro de ter esse personagem cientista japonês no jogo. Não sei se é o mesmo nome, mas eu li muita gente dizendo que o jogo veio como uma continuação, justamente porque o livro fez muito sucesso, como você falou, né? Fez. Entre os jovens, inclusive. Então é isso, mano. Vamos aqui no primeiro comentário do Tramontim, nosso querido Tramontim aqui, ó. E aí, gurizada medonha, tudo bem? Depois de um longo inverno, eu consegui estar em dia com o podcast. Eu também só consegui jogar meu Parasite Eve piratão japonês por causa da Gamers. Tá vendo? Posso falar um bagulho? Aí eu recebi uma mensagem lá, o cara falou assim, quase que eu caí pra trás aqui. Eu falei, por quê, meu? Eu falei assim, que você me adicionou e tal. Eu falei, imagina, cara, eu sou um velho que gosta de jogar videogame, né? Quem mandou essa mensagem foi o Wang Jun, né? Ele mandou pra mim. Aí ele mandou uma mensagem que eu me emocionei, cara. Queria até agradecer ele aqui no programa, que eu... Vou até ler o que ele escreveu aqui, ó. Não, você é apenas o maior Ors concurso das revistas de videogames do Brasil.
parte do seu trabalho me proporcionou horas de diversão lendo e falando de games com meus amigos durante os intervalos das aulas de educação física. Guardo demais no coração essa época que não volta mais. Porra, é esse tipo de coisa, Maxon, que faz valer a pena tudo, sabe? Você vê que você fez a diferença na vida de uma pessoa positivamente, tá ligado? E a gente era só uns moleque que gostava de jogar videogame, trabalhava com videogame, deu a sorte de trabalhar na indústria de videogame. Mas nunca esqueça disso. O que ele falou aí é tipo uma constatação de um fato, mas nunca se esqueça disso, mano. Eu tô aqui exatamente como esse camarada aí. E você sabe muito bem disso. Não, mas assim, eu chorei porque eu falei, mano, assim, às vezes a gente faz as coisas tão no automático, faz porque gosta, não faz pensando em que ninguém vai pensar de você, entendeu? Mas assim, um cara virar e falar, mano, pô, o seu trampo me proporcionou horas de diversão, tá ligado? Num tempo que não volta mais. É muito bonito isso, tá? Aí eu mandei a mensagem lá, falei, para com isso, que senão eu choro. E é isso, obrigado, viu, Wang Jun? E vamos meter aqui o Tramontinho aqui, ó. Ele falou que jogava por causa da Gamers, né? O Piratão. Que a Gamers tinha história, essa tradução. A gente traduziu do japonês, né? Parasite horrível, né? Não vou cansar de agradecer. Se não me engano, o jogo se passa depois do livro. Ah lá, é que você falou, Max, ó. E a Aya e Melissa recebem órgãos doados da moça do livro. Ah! Tá vendo? Caraca. Faz todo sentido agora, que faz tempo que eu não jogo, né? Tá vendo? Valeu, Tramontinho. Valeu mesmo. Obrigado, um abraço, Tramontinho. Seguindo aqui com o Vitor Pessoa, o 7V. O que vocês acham da franquia Halloween? Complexa essa questão, hein? É assim, Michael Myers tá ali no panteão, ao lado dos maiores personagens e serial killers, personagens de terror, assassinos dos filmes de slasher de todos os tempos, né? Ao lado de Jason, ao lado de Fred, ao lado do Leatherface. Ô, Rômulo, eu nunca fiz essa pergunta pra você. Qual que é a sua franquia favorita de slasher? Sexta-feira 13. Ô, Vitor, se você tá ouvindo esse podcast, dá um pulinho no youtube.com/maskhorror, que na época que saiu o Halloween 2018, eu fiz um vídeo sobre a franquia toda, passando por filme a filme e tal. A gente tá aí com o anúncio de um jogo que vai trazer John Carpenter como produtor do jogo e que vai replicar o clássico de 78, né? Depois do Halloween Kills, que saiu faz uns anos e que deu um fechamento para essa última trilogia que começou em 2018, não foi anunciado nada, mas Michael Myers sempre volta, né? E deu muito dinheiro essa trilogia. Eu acho que começou bem e que foi indo ladeira abaixo, assim, cada vez pior. Mas a franquia Halloween, assim como franquia Hellraiser, franquia Massacre da Serra Elétrica, Hora do Pesadelo, são franquias com filmes muito impactantes, exponenciais e com filmes muito deprimentes, assim, fundo do poço total. Eu diria que a franquia Halloween tem dos piores filmes de terror dentro de uma franquia de slasher, assim, tipo Halloween 6, Halloween Ressurreição, são coisas assim impensáveis, coisas deprimentes. Mas a gente aqui sempre vê pelo outro lado, né? A gente tira proveito do que faz de bom a franquia. E a gente para e pensa, Halloween 78, por mais que o Massacre da Serra Elétrica tenha vindo uns anos antes, o Halloween ele se passava no subúrbio, na cidade, né? E isso inspirou muita coisa que veio depois. Ele é um dos filmes mais influentes de terror slasher, assim, com certeza. Curiosamente, o Michael Myers, pelo menos aqui no Brasil, nunca foi tão popular quanto o Fred e Jason. Nunca foi. Mas eu tenho um carinho bem grande. Inclusive, eu até gosto dos remakes do Rob Zombie, né? Que é também um ponto muito famigerado aí da franquia. Conheço mais gente que não gosta do que gosta. Na verdade, mais gente que detesta. Porque o Rob Zombie pegou pra ele. Pegou pra criar. Deixaram o cara fazer o que ele sabe fazer. Ele entregou um filme do Rob Zombie, que é do Halloween. Você é muito fã dos filmes do Rob Zombie? Eu também gosto. Até os que eu acho que são ruins. Mas influencia, tipo, porque a gente gosta do cara como músico também, né? Gosto, exatamente. Influencia muito, então não pode dizer que não. Não, mas quando você vai assistir o Halloween do Rob Zombie, você não pode esperar que ele faça outra coisa que não um filme do Rob Zombie, né? Então eu acho que vai mais da percepção e de um pensamento de que as coisas se anulam, sabe? As coisas coexistem. O filme clássico vai sempre continuar lá. Isso aí foi um pensamento que a vida adulta me trouxe, sabe? Eu era muito mais chato, insuportável com relação a isso quando eu era mais novo. Eu fui amadurecendo essa ideia de ver a coisa pela coisa em si, sabe? E não enaltecer algo diminuindo o outro algo. Também é algo que eu costumo trazer pra mim, assim, de uma forma geral, enquanto crítica, né? Mas eu gosto, cara. Eu gosto da franquia Halloween. Eu estou sempre na expectativa pra algo novo. O John Carpenter, ele é um dos meus diretores favoritos de todos. Você pega a filmografia do cara, é absurdo, assim. E até mesmo o último Halloween que ele teve envolvimento mais próximo, essa trilogia ele teve. Ele assina como produtor executivo, ele também fez a trilha sonora, né, junto com o filho dele.
Ele é um grande músico, o John Carpenter compôs grande parte dos filmes que ele dirigiu. Foi o Halloween 3, e o Halloween 3 também é muito divisivo, né? Porque ele foi muito diferente. Eles não tinham ideia do que o Michael Myers ia se tornar tão popular. Então eles deram um desfecho pra ele no Halloween 2. E o Halloween 3 foi para outro lado completamente. Traz até um quê metalinguístico, né? Colocando o filme Halloween existindo dentro do Halloween 3, com relação à questão dos jingles de Halloween, alienando crianças, entrando na mente das crianças, transformando crianças, etc e tal. Eu acho um filme muito interessante que eu também fui gostar muito depois. Quando eu assisti Halloween 3, quando eu era moleque e era aficionado pela franquia, eu achei uma porcaria, tipo, cadê o Michael Myers e tal. Então é interessante revisitar os filmes conforme você vai envelhecendo, que a percepção muda. Só que certas coisas não. Halloween 6 é aberração, Halloween Ressurreição é uma coisa horrorosa. E você, Victor, você gosta? Romulo, o Halloween H20 é muito bom, eu adoro, e dá um desfecho excelente, é um dos melhores finais de filme de terror slasher. Aí o que faz o Halloween Ressurreição? Caga tudo, estraga tudo, joga no lixo todo aquele final, e aí faz aquele filmeco, reality show na casa dos Myers com Busta Rhymes apresentando. Não dá, cara, é difícil. O Halloween 6 eu acho pior do que o Halloween Ressurreição. É, verdade. Mas eu gosto muito. Mas assim, pra mim é o 1 e o 2. 1 e 2 é... Não, o 4 é bom, o H20 é muito bom. O Halloween 2018... O H20 eu acho que é o ápice da Jamie Lee Curtis ali. É muito bom. O 2018 eu acho legal. Eu também acho um filme muito bem produzido. Mano, tem o Thiago aqui, o Nunes Clarim. Cara, Parasite Eve é um jogo único. Concordo com você. Ele tinha uma mecânica diferente de tudo. É um jogo que merecia uma releitura. Eu concordo muito. Imaginou, mano, jogar um... Não tô falando tipo de um remake, mas uma continuação do Parasite Eve no Play 5, cara. Ia ser Porém, não vejo muita gente interessada. Parabéns pelo programa e um abraço, meus amigos. Um abraço pra você, Thiagão. Tamo juntos, Alecrim. Abraço, é Thiago, nóis. Valeu. A franquia, ela foi pra caminhos bizarros, né? O 2 já é bem diferente, eu gosto bem menos, mas ainda gosto do 2. Abraçou mais o horror de sobrevivência, mas acabou não sendo nem RPG e nem horror de sobrevivência, mas ainda assim é legal. Aí o 3 afundou tudo, né? O Third Birthday lá de PSP é uma coisa horrorosa. Não sei, cara, com tanta coisa voltando, pensa, começo do ano que vem a gente vai ter remake de Fatal Frame 2. Clock Tower voltou recentemente. É verdade? Né? Vai ter o Crimson Butterfly? Vai, remake de Fatal Frame 2 no começo do ano que vem. Coisa maravilhosa, o trailer é de chorar. Foi anunciado no Nintendo Direct que teve, o último, né? PlayStation 5, Xbox Series e Switch 2, acho que PC também. Isso tudo vem por conta do sucesso das remasterizações do Fatal Frame 4 e 5, hein? Sim. Deu muito dinheiro, agora vai ser um remake que vai fazer sucesso. E por conta do hype do Silent Hill F também, viu, mano? Vamos ser sinceros. Não, tá tudo amarrado. E aí o que eu mais quero é um Fatal Frame 6, um Fatal Frame novo. Outra coisa muito boa de se lembrar. Esse é o segundo remake de Fatal Frame 2, viu? Foi lançado um remake de Wii do Fatal Frame 2. Excelente. Sim, verdade. Só que esse remake agora eu acho que vai fazer muito sucesso, a gente vai ter um Fatal Frame 6 em breve. Mas obrigado, viu, Thiago? E aí o Davi respondeu você aqui dizendo: acho Parasite Eve 1 e 2 excelente. Queria ver um novo jogo da franquia. Além da releitura que você comentou, gostaria de ver um port oficial para as novas plataformas, já que o jogo ficou somente disponível por emulação praticamente. Ô Davi, eu lembro que dava para jogar Parasite Eve no PSP e no PS3. Tinha muito jogo de PlayStation 1 disponível no PlayStation 3, tanto que eu rejoguei ele lá. Só que agora tá perdido, né? Faz tantos anos que eu não ligo meu PlayStation 3 que eu tenho medo de ligar e acabar, sabe, a energia da casa nunca mais voltar, assim. Ligar esses videogames de novo, eu tenho medo. Mas ó, Thiago, Davi, obrigado pelos comentários. Mais uma vez, em breve teremos Silent Hill Database sobre Silent Hill F. A gente vai se aprofundar bastante. Monique, Rômulo e eu. A gente falou muito mais do que deveria nesse programa aqui. A gente foi muito mais fundo do que a gente deveria, que a gente tinha combinado, inclusive. Deu até uma rusga. Mas não dá, Max, pra não falar assim, mano, ainda vou ter que esperar pra gravar. Mano. É isso. Aguenta aí. E todo mundo que chegou até aqui, nosso muito obrigado. A gente se encontra no próximo episódio do Eu Sou Gente Morta. Beijo, tchau. Beijo, seus lindos.